Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Para você que está chegando por aqui agora, eu sou a Rosângela Borges, a sua numerologista digital. Eu faço lives aqui todas as segundas, terças, quartas e quintas-feiras, levando mais informações sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento através da numerologia. Nós estamos também em outras plataformas, ensinando de forma séria e gratuita numerologia. No Instagram, no Facebook, no Spotify, para você ter autoconhecimento, ouvindo os áudios no Spotify. O nosso blog, Instituto Alma e Números, artigos ricos em informações, conhecimentos para transformação de vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, não perca nenhuma live, nenhum bate-papo daqui para frente. Vale super a pena, autoconhecimento em nossas vidas é uma bênção. Então, não se esqueçam de acionar o sininho. E aí, se você tem alguém que você gosta muito e quer presentear essa pessoa, hoje, compartilha a live de hoje que é bastante importante. Então vamos lá. Olha só quem está aí. Cristina Onofre, gratidão por estar aqui. De que cidade você fala? Você me falou, mas eu esqueci. De que cidade você fala, Cris? Soraya, boa noite, querida. A Soraya está de registro, né? Fábio Borges está de Diadema. Boa noite. Então vamos lá. Recado importante. Imperdível. Semana da numerologia, gente. Quer ter mais autoconhecimento? Quer receber um e-book com todos os conceitos da numerologia pitagórica, conceito e metodologia? Como é que eu sei o que é o caminho do destino? Como é que eu sei que é o desafio? Como é que eu sei que é uma lição kármica? Como é que eu identifico? Então, para você que vai participar da Semana da Numerologia, entra lá no grupo do Telegram e baixe o seu e-book, 100% gratuito. A Semana da Numerologia vai ser uma imersão online, 100% online, ao vivo, comigo e a cores, e gratuita. Você vai apenas precisar se inscrever. Para participar da Semana da Numerologia, o que você precisa? Papel, lápis, borracha e uma calculadora para agilizar o processo. Vai ser uma imersão para o autoconhecimento. Provavelmente, ao final dessa imersão, você vai ter muito mais conhecimento, autoconhecimento sobre você mesmo. De repente, alguém da família, um parente, um amigo, um colega de trabalho. Para que autoconhecimento? Para ser mais feliz no trabalho, poder entender o seu colega de trabalho, para poder entender você e o seu semelhante, um filho, um pai, uma mãe, para poder melhorar os relacionamentos afetivos. Mas para que eu preciso de autoconhecimento? Para poder saber decidir qual é o meu propósito de vida, qual é a minha trilha, qual é o meu destino, qual é a minha jornada aqui nessa terra. Sem o autoconhecimento, a gente não consegue nada disso e fica batendo cabeça e não entende porque continua repetindo os mesmos erros. Então, vem para a Semana da Numerologia, 100% gratuita, 100% online, ao vivo e a cores comigo, e é uma imersão fantástica. Quem participou da primeira imersão amou, adorou, e com certeza, ao final, saiu com muito mais autoconhecimento. Então, eu convido você a participar, convide a família, assistam todos juntos. Quem sabe, né? Assistindo ali a imersão, começa a conhecer mais um ao outro, entender os pontos de fragilidades que devem ser trabalhados, né, em conjunto. Então, vale super a pena participar da Semana da Numerologia. Agora, em novembro, dias 16, 18 e 20 de novembro, às 20 horas e 7 minutos, se eu não me engano, 20 horas e 7 minutos, porque tinha que somar um 9 aí, né, gente? O caminho do meu destino, tá bom? O tema de hoje é bastante interessante e, assim, eu acordei hoje, eu não sabia que tema que ia trazer. Falei, poxa vida, quinta-feira é minha última live da semana, né?
Não tem live sexta, não tem live sábado, não tem live domingo. E aí eu gostaria de trabalhar um tema hoje que pudesse ficar para uma reflexão no final de semana, né? E que reflexão é essa? A gente vai entender. Aí eu fiquei pensando, e aí eu estava logo cedo respondendo algumas mensagens no Facebook, chegaram pelo Messenger. Estava lá respondendo, aí vi um post da Tânia Tesla, e que eu achei super bacana e que me deu um insight para a live de hoje. Olha o post da Tânia, logo cedo no Facebook, que me deu um insight para o tema de hoje. O sábio lê livros, mas também lê a vida. O universo é um grande livro e a vida uma grande escola. Lin Yutang. Então, achei bastante interessante o que falou: o sábio lê livros, mas também o universo. O universo é um grande livro, então nós temos que ler esse grande livro. E a vida uma grande escola. Então, quando fala em ler livro em escola, remete a aprendizado, experiências novas. E aí eu pensei, vou falar sobre o desafio hoje, porque desafio é aprendizado. E o tema é importante, eu não vou ensinar vocês a identificarem a idade, o ciclo, mas o quanto é importante essa questão do desafio, porque a gente está batendo cabeça e não entende por que nada dá certo. Será que você se conhece o suficiente para entender a energia do seu desafio e que está lá travando a sua abundância, a sua prosperidade em todos, assim, em todas as áreas da sua vida? Ai, Rosângela, um desafio pode enterrar o meu desenvolvimento? Com certeza. Então, hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou ensinar vocês a identificar o desafio e dizer a idade do desafio, que idade que é que acontece. Aí depois eu venho com um pouco de conceito e vou deixar um pouco de reflexão para cada um de vocês para esse final de semana. Quem sabe na segunda-feira você teve um insight e consegue entender o que está acontecendo com você. Então vamos lá. Eu vou passar aqui os slides ensinando com calma. Se você não sabe, por favor, todas as lives de numerologia venha com papel, lápis, borracha e uma calculadora para agilizar o processo. Os cálculos hoje são bem fáceis. Eu não vou correr porque eu quero que você aprenda. Depois que você aprender a identificar, eu vou falar para você o conceito, a reflexão disso. E aí, quando você identificou o seu, você aqui na live, durante a live, eu vou falar dos desafios. E você vai saber qual é o seu. Você vai conseguir identificar e saber como começar a trabalhar. E a questão que mais me preocupa num desafio é a questão das doenças psicossomáticas. Então, eu achei bastante interessante trazer, porque a gente vê as pessoas dizendo que está infeliz, estão tristes, estão chateadas, nada dá certo, a ponto de adoecerem. O que será isso? Pode ser que você tenha um insight e se conheça um pouco melhor a partir de hoje, tá bom? Correu lá, pegou papel, lápis, uma borracha, calculadora. Você vê que é bem simples hoje, né? Mas já deu tempo. Então, a Cris é de Fortaleza. Seja bem-vinda, Cris. Eu quero morar em Fortaleza porque tem sol o ano inteiro. Hoje, aqui em São Bernardo, de manhã estava 8 graus. Então, está quase nevando em cima do prédio que eu moro. E eu acho isso horrível. Vou para Fortaleza, viu, Cris? Bom, vamos lá, então. Deu tempo, né? Vou passar com vocês, então, passo a passo, você vai aprender a identificar. Todos nós temos 4 desafios. E aí vai depender da idade. Você vai aprender isso hoje. Presta atenção. E quando eu falar da vibração do desafio, por favor, comece a refletir, entender um pouco mais sobre a sua pessoa, tá? É bastante importante esse exercício e pode te trazer bastante insight. E vai ser bom, de repente, estar refletindo sobre tudo isso no final de semana. Quem sabe na segunda-feira você tem uma ideia nova. Vamos lá, então. Vou passar com vocês aqui, deixa eu só colocar o slide. Eu acredito que você já esteja ouvindo. Me deixa saber se vocês estão enxergando bem o slide, as informações, se o som tá bom, tá? Então, vamos lá. Passo número 1. Como é que eu identifico os desafios? Eu vou te ensinar e depois vou vir com um conceito, tá? Vai calculando aí comigo. Eu trouxe uma data de nascimento exemplo. Uma pessoa que tenha nascido no dia 22 de agosto
de 1992. Qual é o primeiro passo, né? Quando eu tenho que identificar os desafios? Então, eu tenho que ter certinho o dia do nascimento da pessoa, o mês certinho e o ano com os 4 dígitos. Não pode colocar assim, nasceu em 92. Não, não, não. Nasceu em 1992, tá? Então, isso é muito importante. Então, nosso exemplo aqui, 22 de agosto de 1992. Vamos lá. Como é que eu faço? Eu tenho que reduzir a data de nascimento a um único dígito, mas eu não posso somar tudo de uma vez. Tá, não. Qual é o dia 22? Então, eu vou reduzir o 22 a um único dígito. 22, 2 mais 2 é 4. Guarda aí. A gente vai precisar de cada dígito desse reduzido. Reduzindo o mês é 8, né? 0,8. 0 mais 8 é 8. Então, o mês reduzido a um único dígito é 8. E se fosse 11 de novembro? Seria 1 mais 1, reduziria a 2. 8 é 8 mesmo. E o ano que eu estou reduzindo aqui? 1992. 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 2, 21. Então, eu tenho 2 dígitos que eu tenho que reduzir a um único dígito. 21, 2 mais 1, 3. Então, quando eu tenho aqui o nosso exemplo, 22 de agosto de 1992, o dia reduzido a um único dígito é 4. O mês reduzido a um único dígito é 8. O ano reduzido a um único dígito é 3. E eu gostaria que você fizesse isso com a sua data de nascimento. É muito importante, tá? Então, reduza aí o dia que você nasceu, depois o mês e depois o ano. E você tem essas informações de forma separada, porque esse é o passo 1. Nós temos 4 desafios. Então, nós vamos precisar dessas vibrações separadas para eu poder calcular e identificar cada um dos desafios. Nós temos 4. Nós podemos ter 4 desafios diferentes, mas dependendo da data de aniversário, pode ser que eu tenha 2 iguais, ou até 3 iguais. Por exemplo, eu nasci em 26 de fevereiro de 1970. O meu primeiro desafio é 0. O meu segundo, terceiro e quarto desafio é tudo 6. Então, esse nosso exemplo aqui, nós teríamos 4 desafios diferentes, mas você pode encontrar 2 desafios iguais, 3 desafios iguais. Tudo bem? Deu tempo de fazer o seu cálculo? Qualquer coisa, coloca aí a mensagem no chat, que eu dou um tempinho. É muito importante a questão do desafio, para a gente entender por que algumas coisas não dão certo na vida da gente, tá bom? Então, eu vou para o outro passo. Então, eu vou para o passo número 2, tá? Vamos lá. Vamos lá, passo número 2 aqui. Vamos lá. Passo número 2. Identificando o primeiro desafio. Como é que eu identifico o primeiro desafio? O primeiro desafio para todo mundo, pega o mês e diminui do dia. Mês menos dia, primeiro desafio. Lembra que eu falei, guarda lá as informações? Porque eu vou precisar. No nosso exemplo aqui, o mês é 8 e o dia reduzido a um único dígito é 4. Então, o primeiro desafio dessa pessoa é um 4, porque 8 menos 4 é 4. O mês 8 menos o dia reduzido que é 4, o 8 menos 4 é 4. E aqui tem uma questão bastante importante. Isso não fica comigo a vida inteira. O primeiro desafio, ele é do 0, né, do nascimento, até 30 ou 35 anos. Aí você fala, como assim, Rosângela, 30 ou 35? Olha só como existe a sabedoria para a gente ter o autoconhecimento e uma oportunidade, né? É até 30 ou 35. E aí você vem vindo. E aí, será que talvez você, em 30 anos, não conseguiu entender o seu desafio? Não conseguiu identificar, trabalhar? Então, aí você pode ter mais 2, 3 anos, 4 anos. Então, o primeiro desafio termina entre 30 e 35 anos. E quando a gente faz um mapa numerológico e começa a entender o desafio, a gente sabe se chegou aos 30 anos com aquilo aprendido ou se precisou de um pouco mais de tempo. Você calculou o seu desafio aí?
Compartilhe aqui com a gente. Bom, o meu primeiro desafio foi 0. É um desafio mais tranquilo. Mas vamos lá. Primeiro desafio, mês menos dia. Aqui no nosso exemplo, deu 4. Até aproximadamente 30 ou 35 anos. Então, agora a gente vai para o passo 2. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui de slide. Passo 3. Identificando o segundo desafio. Como é que é esse segundo desafio? Olha só. Eu vou pegar o dia e diminuir do ano. Lembra que nós reduzimos o ano a um único dígito, né? Por isso que eu tenho que reduzir um único dígito. Então, segundo desafio, dia, que é 4, menos 3, que é 1, né? Então, o segundo desafio aqui de quem nasceu no dia 22 de agosto de 1992 é 1. Porque o dia reduzido a um único dígito é 4, porque o ano reduzido a um único dígito é 3. Então, segundo o desafio aqui, 4 menos 3 é 1. E o período que esse desafio fica com a pessoa é entre 35 e 40 anos. Vai vibrar, nesse caso aqui, o 1. E qual é o seu? Então, calcula aí o seu. Pega o dia que você nasceu, menos o ano, é o segundo desafio. Entre 35 e 40 anos. Ah, eu já passei dessa idade, Rosângela. Mas é bacana, calcule a si mesmo, porque você pode fazer uma retrospectiva e entender alguns pontos muito importantes que aconteceram nessa época e que talvez você ainda esteja repetindo. Então é importante identificar para poder mudar, virar a chave. Tudo bem? Então vamos lá para o passo número 3. O passo número 3, o passo número 4. Passo número 4. Como é que eu identifico o terceiro desafio? O terceiro desafio, eu vou pegar o resultado do primeiro desafio e diminuir do resultado do segundo desafio. O meu primeiro desafio aqui para o nosso caso é um 4. O segundo desafio é um 5. Eu fiz alguma coisa errada aqui, não. Peraí, vamos voltar lá. É isso mesmo, peraí. O primeiro desafio, né? Vamos lá. É 8, beleza. O primeiro desafio é um 4. O segundo desafio é 1. Então, aqui, gente, 4 menos 1 é 3. Tudo bem? Olha aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, bate o olho. Então, assim, primeiro desafio, 4. Segundo desafio, 1. 4 menos 1, 3. É um 3. Então, tem uma errata aqui. Não é 5, é 3. 4 menos 1, 3. Esse terceiro desafio é o desafio mais importante, porque ele dura durante toda a vida. Durante toda a vida, do 0 até os últimos dias de vida. Pegou o resultado do primeiro desafio, menos o resultado do segundo desafio, no nosso caso, 4 menos 1, 3. Dura toda a vida, e eu vou explicar como isso funciona. Então, vamos aqui para o quinto desafio. Olha só, o quinto passo. Meu quarto desafio é o mês, que eu sei que é um 3, é um 8, né? E é o dia, o ano que eu sei que é um 3. Nossa, é muita coisa aqui, muito colorido, eu pus. Passo número 5. Quarto desafio. Mês menos ano, mês menos ano. O mês reduzido a um único dígito é 8. O ano reduzido a um único dígito é 3. Então, 8 menos 3, 5. Esse desafio a gente começa a sentir a partir dos 45 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá calculando aí o seu, né? Então, um resumão aqui. Olha só, gente. O primeiro desafio é mês menos dia, deu 4, do 0 aos 35, mais ou menos. O segundo desafio, dia menos ano, deu 1. Então, vai dos 35 aos 40. O terceiro desafio, primeiro menos segundo, que eu tenho um 3 durante toda a vida. E o quarto desafio, mês menos ano, que é um 5 a partir dos 45. Deu para pegar aí direitinho? Então, vamos lá, voltar aqui. Vamos lá. Então, é bastante importante entender porque os desafios eles influenciam diretamente na nossa vida, porque os desafios eles são extraídos da data de nascimento, que fazem parte, essa data de nascimento, do nosso caminho de vida, do nosso propósito identificado, da nossa missão. Os desafios eles estão ligados intimamente com a nossa missão de vida.
E aí existem desafios que já são complicados e são potencializadas os desafios, as dificuldades. Por quê? Porque está lá no meu quadro maior, no quadro principal, e é meu desafio. Então, um mapa imposto, uma personalidade imposta. Tudo bem? Então, se você não conseguiu acompanhar, não conseguiu fazer o cálculo, me fala que eu repito. Então, assim, o porquê que eu trouxe esse tema hoje, depois que eu vi o post lá da amiga falando de sabedoria, de livro, do universo, aprendizado. Desafio é aprendizado. Aprendizado não necessariamente é fácil, né? Mas, quando é na nossa personalidade esse desafio, provavelmente não é fácil. Mesmo que eu tenha um suporte, um apoio de alguma outra parte da minha personalidade ou do meu mapa, provavelmente não vai ser fácil. Porque é através do aprendizado que a gente sai da zona de conforto, é que a gente cresce. Os desafios têm esse propósito, fazer com que a gente cresça. Então vamos lá, olha só. Todos nós, eu vou dar um pouco de conceito para reflexão aqui, final de semana é bastante importante. E se você pensar em alguma coisa por esses dias, quiser compartilhar, me manda um WhatsApp, me manda um direct e a gente troca uma ideia, tudo bem? Então, assim, fiz várias anotações aqui que eu acho que são muito importantes, né? Todos nós somos capazes de ter os nossos destinos e desafios sob o nosso controle. Nós somos capazes. Nós não estamos largados aí no universo, tomando pancada. Nós temos como ter tudo isso sob o nosso controle, tá? Então, é assim, é o nosso comportamento que estabelece se eu vou ter sucesso, êxito ou se eu serei um fracassado. É o nosso comportamento, é a nossa atitude. Então, o desafio vem para quê? Para poder te mostrar o que tem que ser trabalhado. É para você aprender e não repetir os mesmos erros. E aí a gente cresce, tá? Então, a numerologia consegue dar um prognóstico com muita exatidão dos nossos desafios e como a gente pode trabalhar com isso, tá? A numerologia mostra, aqui identificando o desafio, qual é o comportamento de uma pessoa. É um comportamento positivo, negativo? Está do lado sombra ou luz? A numerologia traz isso de forma muito clara. É muito claro, é muito objetivo. E a gente começa a conseguir trabalhar isso, tá? Então, assim, cada número, cada vibração tem o seu próprio significado. Na realidade, o número, essa representação gráfica, nada mais para eu entender o que é uma vibração. O número é uma vibração, mas o que é uma vibração? Não sei, eu preciso de um significado. Representa uma determinada energia, liderança, está no comando. Então, eu preciso desse símbolo. Né, Soraya, que estuda os símbolos do Jung também. Eu preciso de um símbolo para poder identificar e entender uma energia. Então, toda energia tem um lado negativo e um lado positivo, o lado sombra e o lado luz. Toda energia, ou seja, todas as vibrações numéricas que representam as energias. E cada um de nós tem a nossa energia, a nossa vibração nas duas polaridades extremas, ou sombra ou luz, ou extremamente na sombra, no negativo. E como trabalhar isso? A numerologia mostra de forma precisa. Então, assim, quando eu estou numa determinada vibração, só na polaridade extrema, consumindo toda a energia que eu tenho no negativo, eu fico exausta, eu me canso, eu não trabalho direito, eu não estudo direito, eu não me relaciono direito com ninguém. Eu fico cansada, exausta, a ponto de adoecer. Os desafios vivenciados no lado negativo adoecem as pessoas e trazem as doenças psicossomáticas. E a gente vai falar rapidamente sobre elas hoje. É muito importante. Eu não sei porque eu sempre tenho dor de cabeça. Eu não sei porque eu tenho constantemente diarreia. Eu não sei porque vira e mexe eu estou resfriado. Vira e mexe eu sinto uma dor, um peso nos ombros, nas costas. O que é isso? O que é isso? Eu tomo um remédio, não passa. Eu vou no médico, me receita, não passa. Eu faço uma fisioterapia, não passa. Porque um remédio, uma fisioterapia é algo que só ameniza, mitiga o problema, né? Mas para eu saber, para eu me curar, eu tenho que saber qual é a origem da doença. Provavelmente, em 100% dos casos, dos mapas de numerologia que eu faço, o problema está nos desafios.
O desafio, ele está lá vibrando, te desafiando para você aprender, para você crescer. E você continua repetindo os mesmos erros até adoecer. E a gente vai ver isso aqui hoje. Então, assim, através da numerologia, a gente consegue te proporcionar o quê? Propostas, orientações, como identificar e modificar os comportamentos. Um movimento que a gente faz, a gente começa a transformar a nossa vida. Por exemplo, aí nada dá certo, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Como é que eu quero que alguma coisa mude se eu continuo fazendo da mesma forma? Se eu continuo errando no mesmo ponto, fazendo as mesmas escolhas, não tem mudança. Aí vai repetindo até adoecer, né? Então, assim, tem cura? Tem. Tem como equilibrar? Tem. Mas eu tenho que conhecer a origem disso. A numerologia te mostra isso de forma clara. Vamos lá. Então, assim, a gente pode encontrar uma pessoa muito tranquila ou muito agitada, uma pessoa que tem problema físico, mental, até espiritual, porque é um desafio com um número de espiritualidade, não entendida essa espiritualidade no desafio, causa doenças psicológicas, mentais, espirituais, físicas, tá bom? Então, assim, um desafio não aprendido e repetido constantemente vai te trazer doenças psicossomáticas. Por quê? Traz desequilíbrio das emoções. Não tem equilíbrio emocional? Vai adoecer. Vai se acidentar? Vai quebrar uma perna? Vai. Por quê? Ai, me acidentei. Acorda para a realidade. Por que será que eu tropecei e quebrei o pé? Acorda. Como é que você está vivenciando isso? Como é que estão as suas emoções? Isso são todos sinais do universo. Então, a gente tem que entender essa vibração, tem que ter equilíbrio emocional. Então, assim, uma doença nada mais é que o retrato do futuro de uma pessoa. Uma doença, ela não pode ser amenizada através de um remédio, de uma simples terapia. Tem que entender a causa, o que trouxe aquela doença psicossomática. Uma doença psicossomática não acontece da noite para o dia. Ela vem crescendo dentro da gente até explodir. Então, são hábitos negativos repetidos, repetidos e repetidos, que vão crescendo essa doença até explodir. Acidentes com deformidades físicas, quebrar um pé, dar uma topada, dor de cabeça que não passa, diarreia, dor de estômago. São doenças psicossomáticas que estão ligadas intimamente com o nosso emocional. Isso, gente, não é brincadeira. Eu sei que esse tema é um pouco denso, mas ele é muito importante, sabe por quê? Nós estamos trabalhando com a questão do propósito de vida. Você conseguiu identificar seu propósito de vida, mas você não consegue realizar, porque você tem desequilíbrio emocional, espiritual, mental, físico, por conta do desafio que você não conseguiu saber o que é esse desafio. Então, assim, com a identificação do desafio, você tem a chance de pensar, repensar atos, atitudes, ações. Você teve o contato, você identificou, provavelmente você não vai cometer os mesmos erros. Você teve uma atitude, uma ação, tudo começa a mudar, né? Nem mais dor de cabeça você sente. É muito importante. Então vamos lá. Olha só, eu vou falar também dos desafios e que parte do corpo esse desafio, se tiver em desequilíbrio, pode afetar. Doença psicossomática, tá? Existem várias conexões. Depois dá um pulinho no grupo lá do Telegram, lá tem o livro da Louise Hay, e ela traça o paralelo das doenças psicossomáticas e os desafios. Padrão de pensamento, tá? Tá lá o livro, é só baixar, gratuito. Então, a gente pode adoecer com padrão de pensamento negativo repetido, tomar a mesma atitude, bater cabeça, dar murro em ponta de faca até adoecer. Então, com autoconhecimento, você não precisa mais ficar desse jeito. Você tem que pegar o desafio, identificou aí através dos cálculos, ame o seu desafio. Não pode ter raiva do desafio, porque é através do desafio que você cresce, que eu cresço. E eu vou compartilhar com vocês que o meu desafio, todo desafio é difícil, mas o meu é dificílimo, porque ele faz uma imposição com a minha personalidade. Eu tenho uma imagem projetada com 6,
É um sonho, uma coisa bacana, gostosa, mas é o meu desafio. Então, o meu maior sonho é o meu aprendizado. É doído? É, mas eu tenho o autoconhecimento. E aí eu busco, procuro não repetir os mesmos erros para eu crescer e incorporar aquela energia positiva na minha personalidade. Me fortalecer e me beneficiar das habilidades que o 6 me proporciona. Então, assim, comportamento repetido, padrão negativo repetido, tira, arranca isso, vamos mudar. Não tem mais por que adoecer, porque tá batendo cabeça por causa do desafio, tá? Então, assim, provavelmente a gente vai ser desafiado de uma forma intensa a vida toda, mas o autoconhecimento ameniza isso e a gente cresce. Vamos lá. Olha só, todos nós temos 4 desafios e eles servem como processo evolutivo nas nossas vidas. Nós não conseguiríamos crescer se nós não tivéssemos desafios. Porque eu nasci e eu fico aqui, eu não faço nada. Não tenho nenhum desafio, vou ficar assim. Agora, nossa, a vida colocou um aprendizado, fui lá, encarei, resolvi, cresci, vou evoluindo. E aqui fala da questão da espiritualidade. Eu tenho 7 e 9 como desafio, né? Também, e um desafio do número de espiritualidade dá desequilíbrio psicológico. Um 4 no desafio, posso ter um problema psicossomático físico, né? Aquele que carrega tudo nas costas, o 4. Então, é muito importante se atentar para isso. Então, vamos lá. Aprendemos a calcular. Eu vou falar em linhas gerais o que é o desafio com 1 e onde ele afeta. Então, se você identificou seu desafio, presta atenção nessas palavras e me diga aí se você tem algum desses problemas. Se não tiver, graças a Deus. Se tiver, vamos ter que mudar comportamentos e hábitos. Vamos começar com o número 1, tá? O desafio com o número 1 é defender a si mesmo e ser uma pessoa independente. A pessoa que tem 1 tem que se defender. Tem que ser independente, não pode estar na cola de ninguém. Tem que realizar o que faz, o que escreveu, o que prometeu, o que organizou, o que planejou. Não pode ficar. Tem que realizar, tem que fazer. O 1 está no comando. Então, assim, mas vem desafio. Caramba, o 1 é o líder, está no comando, mas para mim é difícil que é um desafio. O que você tem que fazer? Você tem um desafio com 1? Se defenda, seja independente. Não esteja na codependência, na cola de ninguém. Você tem desafio com 1, seja você. Pessoas com desafio com 1 tendem a se comparar com o outro. Então, assim, fica lá, poxa, fulano é melhor que eu, não vou conseguir. Tem desafio com 1? Para com isso. Você é bom no que você faz, porque é um desafio, mas tem energia da liderança, de quem está no comando. Então, quando você for desafiado, não se compare com ninguém, simplesmente faça a sua parte. Que mais? Não se preocupe com a opinião alheia, seja você. Tem desafio com 1, seja você, tá? O principal desafio dessa vibração numérica 1 é ser fiel a si mesmo e valorizar sua individualidade. O 1 tem desafio, tem individualidade. Não fica na codependência ou na cola de ninguém. Ele tem a individualidade dele, vai defender as ideias dele, não vai deixar de fazer, vai ser decisivo, vai resolver, não vai ficar protelando. O 1 não protela, o 1 realiza, o 1 não procrastina, o 1 realiza. O 1 é o líder, é o que está no comando. O 1 não tem medo de tomar decisão, ele vai e faz. O 1 não tem medo de conversar, ele vai e conversa, ele resolve, tá bom? Então, assim, quais são as doenças relacionadas ao 1? Quem tem o 1 como desafio e fica repetindo os mesmos erros, olha só, anorexia nervosa, urinar na cama, problema na bexiga, é extremamente agressivo, tem ansiedade, fica preso a velhas ideias, não consegue soltar, fica enfesado. Então, assim, tem desafio com 1, tem que começar a prestar atenção. É individual, resolve os problemas, não foge dos problemas, organiza, realiza o que está planejado, discute, ouve o outro, mas é individual e faz o que tem que ser feito. Não fica enrolando as pessoas. Esse é o 1, tá? Mas não, a pessoa que está lá no negativo desse 1, anorexia nervosa. Ai, gente, urinar na cama.
Problema na bexiga, urinar na cama, ansiedade e ficar preso no velho, no que é velho não solta, não desapega. Como que tem que a pessoa tem que se sentir quando tem esse desafio com um? E é muito importante se estiver vibrando no lado positivo. E padrão de pensamento, hein? Quem tem desafio com um. Olha só a dica que eu estou dando. Com conforto e felicidade, solto o velho e dou boas-vindas ao novo em minha vida. Estou seguro, sou calmo, sou decidido. Tem que pensar dessa forma, tem que virar a chave. Não pode repetir atitude padrão de pensamento negativo. Então, estou dando aqui como amenizar e mudar o padrão de pensamento, tá bom? Olha o que mais, pessoas que estão no lado negativo do 1, vai ter problema nos ossos, vai ter celulite, problema circulatório, tosse, surdez, diarreia, edema, febre, problema no pé. Olha só, um desafio com um desequilibrado que pode trazer de doença psicossomática. Então, se você identificou alguma coisa disso aqui, essa energia negativa, vamos rever os conceitos, vamos rever os pensamentos, os padrões. Olha ainda, dor de cabeça. Quem tem desafio com um, no desequilíbrio, tem muita dor de cabeça. Chega a ser enxaqueca, não conseguir sair do quarto escuro. Impotência, problemas no joelho, problemas pulmonares, problema na menopausa. É uma mulher que não consegue lidar com desafio, com um, se tem um no mapa, vai ter problemas na menopausa, reumatismo, problema na face, aqui nessa região da face, mãos trêmulas e muito estresse. Então, assim, eu sei que essa live é meio pesada, mas a gente tem que entender, porque se eu estiver identificando o meu desafio e trabalhando do lado positivo, eu consigo realizar o meu propósito de vida, senão eu fico dando cabeçada. Tá bom? Então vamos lá. Você calculou o seu desafio e chegou num 2. Olha só. O que a pessoa vai ser desafiada e como que ela tem que agir? As pessoas do desafio 2 são muito fáceis de se desequilibrarem, porque o 2 é o mais sensível de todas as vibrações. Então, a instabilidade emocional é muito fácil. Então, já que você sabe disso, você tem um 2, inteligência emocional, lugares harmoniosos. Que mais? Pensam, olha assim, o 2 também tem o mesmo problema com um, está muito preocupado com o que o outro fala. Não se preocupe com o que o outro fale, seja você é muito bom no que você faz, tá? O desafio de quem tem 2 é lidar com as responsabilidades, pois odeiam qualquer tipo de pressão e tende a se esconder e se sentir extremamente fraco. E o 2 não é fraco, o 2 é forte, tem as suas potencialidades. Mas quando vem no desafio e a pessoa não tem o autoconhecimento, pode ser que ela se sinta fraca. Se você tem um 2 e está se sentindo assim, acabou de identificar seu desafio, vamos mudar. Tá? Aos poucos, dia após dia, mas tem que ter atitude, não pode ficar parado. Que mais? Esse número do desafio 2, ele se manifesta em pessoas geralmente medrosas, inseguras. Tá no desequilíbrio, tá inseguro. Tá? Então, não tem que ter medo, seja você. Olha só, que para quem tem um desafio com 2 e está no negativo, olha como é sério isso. Esclerose múltipla. Imagina anos após ano, ano após ano, repetindo os mesmos erros, os mesmos medos, as mesmas escolhas erradas, doença psicossomática, esclerose múltipla, problema nos nervos, porque é extremamente sensível, problema na bexiga também, queimadura, síndrome da perna irrequieta, que é aquela que fica balançando o tempo todo, problema circulatório, problema no nervo ciático, prisão de ventre, mãos trêmulas, diabetes, porque o 2, ele é harmonia, ele é doce, mas quando ele está no desequilíbrio, ele traz amargura, então causa até diabetes. E assim, qual que é o problema do 2 quando está no desafio? Se você identificou, vamos mudar isso hoje, tá? Olha só, fica sonhando com o que poderia ter tido. Esquece, porque passado não existe. A gente tem que estar aqui, ó, no presente contínuo.
Quem vive lá no passado, a tendência a ter depressão é muito grande. Pessoas que têm fortemente um 2 em desequilíbrio, geralmente são tristes, inseguras, e muitas pessoas chegam à depressão. Então, se a gente tem o autoconhecimento, tem essa vibração, a gente vai mudar a atitude, a gente vai mudar as ações, vai mudar padrão de pensamento. Olha só, que mais? Grande necessidade de controlar. O 2 tem grande necessidade de controlar, mas ele não consegue controlar. Ele é parceiro. Então, se ele está querendo controlar, ele está vibrando no lado negativo, tá? Tristeza profunda quando está em desequilíbrio. É porque não resta nenhuma doçura. E aí vem a diabetes. Então, assim, padrão de pensamento novo, para você que identificou uma dessas questões, padrão novo, a partir de hoje, todo dia. Este instante está cheio de alegria. Seja alegre você que tem desafio com 2. Alegria, otimismo. Agora escolho vivenciar a doçura do hoje. Esquece o passado. Passado não existe. Se existisse passado, a gente conseguiria ir lá atrás e resolver a questão. A gente não consegue fazer isso. Pelo menos não nessa dimensão. Esquece o passado, viva o hoje, seja alegre. É importante, tá? Tem que ser alegre, toma nota. Problemas, olha só, aí você continua repetindo essa instabilidade e insegurança do 2. Problema na garganta, febre, problema no pé, tuberculose, perda de cabelo, infecção das vias urinárias, manchas hepáticas, vaginite, problema da menopausa também. Então, assim, identificou, vamos mudar padrão de pensamento. Rosângela, tenho dúvida. Me chama, me manda um direct, me manda um WhatsApp. Eu deixo um comentário aqui, eu respondo. O que a gente não pode é ficar batendo cabeça com desafio. O desafio na nossa personalidade, a gente identifica e começa a trabalhar para se fortalecer. Você calculou o seu desafio e chegou numa vibração numérica com 3? Como é que isso influencia na minha vida? Eu tenho que identificar e mudar a atitude. O desafio testa para você aprender e crescer, evoluir, cumprir o seu propósito de vida. Olha só, desafio com 3. As pessoas com desafio com 3 têm problemas em concluir o que iniciam, porque podem ser dispersivas, tá? Estão muito empolgadas com tudo e acabam não fazendo, terminando nada. E não tem resultado algum. Então, assim, parece brincadeira, mas não é não. Você tem lá um projeto e não consegue concluir, sua vida não anda. Começa um trabalho, uma determinada coisa, faz outra e outra e não faz nada, sua vida não anda. Vai dar tudo errado ou não vai? Vai. Ah, mas é meu desafio. Só que agora você tem o autoconhecimento aqui. Identificou o 3? Peraí, vou fazer uma coisa de cada vez e vou realizar e vou cumprir o prazo. Tudo bem? Olha só o 3 no desafio. São rápidos demais para dar uma resposta. E em seguida, muitas vezes, repensam ou se arrependem. Então, pensa rápido, pá, é isso. Ai, mas não era bem isso. Foi muito rápido, não era isso. Então, assim, respira antes de responder automaticamente e tenha a melhor resposta para não se arrepender, tá bom? Que mais? Tem dificuldade em serem eficazes, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada, né? Então, bastante cuidado. Agora, se você repete isso, tem 3, e repete isso constantemente, e o seu desafio, doenças psicossomáticas, repetido muito tempo, o mesmo desafio na vibração negativa. O 3, vícios, enxaqueca, é extremamente medroso, fica o tempo todo se invalidando, é autocrítico, pega pesado com ele mesmo o tempo todo e tem bastante medo. Então, mudança de padrão de pensamento. Olha só, eu descobri hoje que o meu desafio é 3. Como é que eu devo agir? Como é que eu devo pensar? Olha só, é muito importante. Eu me amo e me aprovo. Padrão de pensamento. Vejo a mim e ao que faço com olhos de amor. Estou seguro, segura, sou corajosa, sou corajoso, tá? Muda o pensamento, porque senão você pode ter outros problemas psicossomáticos. Pode ter síndrome do pânico, por exemplo, pode ter impotência, pode se sentir o tempo todo constrangido. Então, é bastante importante que você entenda esse desafio que vai com você. Então, vamos entender, identificar, amar e saber quais atitudes e padrões de pensamentos
eu devo ter. Porque se eu faço a escolha certa, eu cresço, eu evoluo, eu cumpro a minha missão de vida, o meu propósito de vida. E você que chegou no seu desafio com 4, olha só, 4. Esse desafio fala sobre falta de força e motivação para o gerenciamento adequado do tempo. Porque o 4 é aquele que é sistemático, é organizado, ele cumpre a agenda, ele não deixa nada para depois, ele faz passo a passo, ele não procrastina. O 4 é um exemplo de retidão, de tudo organizado, certinho e cumprindo o prazo. Mas aqui é desafio, então ele vai vibrar do lado oposto nas polaridades. Então, assim, é um desafio com 4? É. Mas você pode ter um 4 numa outra parte do mapa e estar vivendo como se fosse um desafio? Pode. Então, agora não mais, porque tem um autoconhecimento. Então, assim, desafio com 4 é mais sobre evitar a responsabilidade e resistir a ela. É o 4 no negativo. Quando você tem esse número 4, principalmente no desafio, significa que precisa ser mais organizado, disciplinado e produtivo no que faz. Fazer uma coisa de cada vez, fazer um checklist, cumprir os prazos, ser organizado, não dispersar, tá bom? Ah, mas eu tenho desafio com 4, eu estou sempre repetindo as mesmas coisas, eu tenho que ser organizado, eu sou bagunceiro. Eu tenho que ser sistemático, eu tenho que cumprir prazo, eu não cumpro. Problemas psicossomáticos. Aborto para mulheres, né? Hipoglicemia, problema sanguíneo, insônia, fraqueza, medo. Tá no desafio com 4? Tá no negativo da vibração 4? Não confia no processo da vida, sente-se culpado por ter que fazer, entregar e não faz. Então, assim, padrão de pensamento, vamos mudar isso agora, gente. Com o amor, deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de mim e de si. E aí a pessoa tem que ser mais forte, porque o 4 é forte, é estrutura, é o que cria a base. Um 4 não é medroso, ele é forte, ele que traz estrutura. Então, seu desafio é com 4, atenção, tem que ser metódico, tem que ser pragmático, tem que ser sistemático. Ah, eu não sou uma bagunceira, tenho um desafio com 4, tá tudo desorganizado, é um caos. Repetidamente na vida. Problema com o intestino, enjoo quando viaja em carro, icterícia, catarata, problema hepático, enxaqueca, raquitismo, dores de gases, tem muito gases, tem problemas intestinais, um 4 em desequilíbrio. Problema nos ombros. Por que problema nos ombros? Porque o 4 é estrutura, ele acaba carregando uma energia negativa que ele não devia carregar, vai ter problema nas costas, vai ter problema na coluna, problema genital, problema dentário, vai ter halitose. Então, assim, padrão de pensamento, com amor, deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de si mesmo e eu sou forte. Então, assim, vivo hoje de forma sistemática, organizada. Tudo bem? O 4 aí. E você que calculou o seu desafio, chegou na vibração com 5. Chegou no 5 com a vibração? Que desafio é esse? O que você tem que prestar atenção e não repetir os mesmos erros? Olha só. O desafio do 5 simboliza o comportamento irracional e extremamente quente, agitado. É versatilidade demais e aí desequilibra. É um número de pessoas independentes e amantes da liberdade, no extremo, esse desafio com 5. O desafio é contribuir para a calma, harmonia. O bom raciocínio e disciplina são importantes para quem tem desafio com 5, porque o 5 também é aquele que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer encontrar todas as pessoas ao mesmo tempo, quer fazer 50 projetos ao mesmo tempo. Calma, disciplina. Não faça tudo ao mesmo tempo, não queira estar com todas as pessoas ao mesmo tempo, não queira namorar 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, não queira estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Calma. Disciplina, uma coisa por vez. Porque se quem tem um desafio consigo continuar sendo dessa forma, olha que loucura. Doença psicossomática. Problema na gengiva, abscessos, hemorroidas, acidentes, porque é tudo ao mesmo tempo.
infecção, problema renal, ansiedade, problema bucal, artrite, esclerose múltipla e aí vai. E uma coisa que é muito importante aqui no 5, quando está no negativo, é um desafio e está no negativo, ele fica na polaridade extrema e tem que estar aqui no equilíbrio, ó. Problema para 5, quem tem 5 em desequilíbrio, alcoolismo em recuperação, é infeliz, porque geralmente estudos mostram, né, que o alcoólatra é uma pessoa infeliz. Então, assim, qual é o padrão de pensamento dele? O que adianta? Para que tudo isso? E fica remoendo isso, fazendo as mesmas coisas. Então, traz alcoolismo. Então, assim, sentimento de futilidade, culpa, é inadequado. E provavelmente uma pessoa que tem um desafio com 5 no desequilíbrio, no negativo, ele se auto-rejeita. E aí ele desconta isso nos vícios, principalmente no álcool. Padrão de pensamento para você que tem desafio com 5, tem que mudar, gente. Sabe por quê? O mental, ele não fica só aqui. Ele se realiza nas nossas vidas. A gente realiza e materializa até o que a gente não quer. Então, o padrão de pensamento é muito importante para você conseguir trilhar o seu caminho de vida, para você realizar o seu propósito de vida, o seu sonho. Padrão de pensamento, ó, toma nota. Vivo no agora. De novo, hein? Não existe passado, não existe futuro. Faça o seu melhor hoje. Cada momento é novo, cada instante aqui no meu presente é novo. Escolho ver o meu valor, porque o 5 no negativo, ele tem autorrejeição. Então, assim, não, você tem valor. Escolho ver o meu valor, padrão de pensamento. Eu me amo, eu me aprovo, eu sou alegre, tá bom? Padrão de pensamento, gente, é importante. O 5 no desequilíbrio traz problemas com drogas, estomacal, dor de ouvido, instabilidade, mau humor e aquela pálpebra, sabe as pálpebras que ficam o tempo todo batendo sem parar, sem parar, sem parar? Provavelmente você tem que calma, equilibrar, trazer harmonia, se amar, se aceitar, tá bom? E você calculou aí o seu desafio, chegou num 6. O meu é um 6, hein? Ai, tô compartilhando aí com vocês. Qual que é o desafio maior do 6? Esse aqui é a minha vida inteira, hein? Olha só, qual é o desafio com o 6? O que tem que identificar, reconhecer e não repetir os mesmos erros e ter padrão de pensamento que te leve para o seu caminho de vida, para o seu propósito de vida ser realizado. Desafio com 6. O desafio do número 6 é expectativas extremamente altas. Então, geralmente, quem tem um 6 no desafio, ele cria expectativas extremamente altas que provavelmente as outras pessoas não conseguem alcançar. Um 6, ele chega a ser utópico. Então, calma. Nem todo mundo é capaz de realizar o que um 6 quer. Às vezes, nem o próprio 6. Mas o 6, ele é tão obstinado em concretizar as expectativas dele, provavelmente ele vai realizar. Mas os outros não. E isso aí traz frustração, tá? Que mais um desafio com 6 pode trazer que a pessoa tem que prestar atenção? As pessoas que têm o seu é 6, Soraya, não lembro, fala aí pra gente. Quem tem desafio com 6? Essas pessoas esperam demais de si mesmos e das outras pessoas. O 6 é obstinado para realizar e sempre não tem uma expectativa baixa, quer fazer o melhor e fazer o melhor para ele e para o outro também. Mas as pessoas que estão ao redor de um 6 com desafio geralmente não conseguem acompanhar as mesmas expectativas que uma pessoa com 6 tem. Que mais? Sou eu, né? Se isso acontece, se sentem esmagados pela tristeza. O que você colocar na mão de uma pessoa que tem 6, nós duas aí, Soraya, o que você colocar na mão de uma pessoa que tem 6, ela vai realizar de qualquer forma. A expectativa dela é tão grande na realização, ela faz, mas se não depende só dela e depende de um outro, aí ela fica meio frustrada, porque ela tem a expectativa de realizar aquilo. Se depender só dela, ela faz. Agora, como nem tudo depende só da gente, né, Soraya? O principal desafio de quem tem 6 é se tornar menos crítico e menos obstinado. Isso serve para mim porque eu sou crítica, sou chata, sou obstinada e quero realizar as coisas.
E aí, não necessariamente as mesmas pessoas, as pessoas que estão por perto, estão na mesma energia, na mesma vibe de expectativas de grandes realizações. Que mais? Você que tem 6 como eu no desafio, precisa desenvolver amor e empatia pelos outros. Bom, amor e empatia eu desenvolvo aqui, acho que até bastante, acho que não é suficiente ainda, porque é por conta do 9. Mas se é um desafio sem apoio, aí assim, pede amor e empatia pelas pessoas ao redor que provavelmente não terão a mesma agilidade, perspicácia de realização, de expectativa que um 6 tem. Bom, 6 no negativo. Quistos no seio, problema renal, colite, problema nas pernas, cãibra, problemas menstruais, corcunda, porque quer tudo junto de uma vez, fazer tudo sozinho, corcunda, problemas bucais, deixa eu até ficar retinha aqui, gente. Problemas com drogas, problema no pescoço, fadiga, porque é tanta expectativa que traz fadiga. Excesso de peso, porque uma pessoa com 6 que acha que não vai conseguir realizar todas as expectativas, concretizar, desconta na comida e por conta da insegurança, isso traz excesso de peso. E a gordura representa proteção, tá? Supersensibilidade, porque um 6 é emotivo. Então, assim, para Soraya e para mim, que nós temos desafio com 6, e as pessoas não conseguem acompanhar a gente nas nossas expectativas e realizações. O que a gente tem que praticar aí todo dia, Soraya? Padrão de pensamento. Calma. Sou protegida, sou protegido pelo amor divino. Estou sempre em segurança. Sou seguro, sou segura, estou confiante. Muito importante o padrão de pensamento, gente, porque o desafio com 6 no desequilíbrio traz também urinar na roupa, problema na gengiva, problema na próstata para os homens, hemofilia, problemas estomacais, hemorroida, tumor, problemas lombares, úlcera e hipertensão por conta da emotividade do 6, tá bom? Vou tomar uma aguinha aqui. Parece que não, gente, mas isso é muito importante, principalmente padrão de pensamento e atitudes. Vamos mudar, vamos serenar, entender o que é o nosso desafio, para quando vier o desafio, a gente trabalhar de uma forma bastante assertiva. É isso que traz qualidade de vida para a gente. É isso que não permite que uma doença psicossomática chegue até a gente. Tudo bem? E você que calculou a sua vibração numérica do desafio e chegou num 7, que é um número de espiritualidade, né? E espiritualidade racional, olha só, qual é o desafio do 7? Os principais desafios desse número incluem a limitação de emoções e a tentativa de se ajustar a normas e expectativas da sociedade. Então, o 7 em desequilíbrio no desafio, ele quer se ajustar à sociedade, mesmo que ele não caiba lá. Parou. Não faça isso com você. Você tem um desafio com 7, equilíbrio nas emoções e seja você. Não tente se adaptar, se encaixar onde você não cabe. Encaixe-se onde você cabe. Se você não cabe, não é para você. Seja você. A Soraya também tem o 7, então seja você, tá? Seja você. Linda, maravilhosa, inteligente do jeito que você é. Não queira corresponder às expectativas da sociedade, porque a sociedade é uma loucura, ok? Pessoas que têm a vibração 7, geralmente tem, no desafio, geralmente tem seu próprio conjunto e princípios, né? E que não podem ter dúvidas. Então, assim, para quem tem aqui na audiência um desafio com 7, tenha os seus conjuntos de valores, os seus princípios e acredite neles. Não tente se encaixar na sociedade, porque a sociedade diz que tem que ser de um jeito. Esquece. Seja você, acredite nos seus princípios, no seu conjunto de valores, tá bom? Quem mais que tem desafio com 7? Tende a pensar e analisar demais as coisas, mas é extremo. Fica lá introspectando, meditando e perde a oportunidade. É preciso pensar, meditar, ponderar, sim, mas não a ponto de perder uma oportunidade. Isso influencia no trajeto, no caminho do destino? Sim. Tá lá passando uma oportunidade, vou pensar. Peraí, vou pensar. Foi embora a oportunidade.
tá? Então, com limite, com medida. Então, assim, o 7 não pode ficar introspectivo quando no desafio, lá pensando, meditando o tempo todo, porque ele fica limitado, não consegue dar um passo, tá? E aí se sente pressionado, se sente insatisfeito. Precisa ser mais aberto e mais flexível. Isso é um desafio. Eu estou lendo um único ponto da personalidade analisada pelo mapa numerológico pessoal. Mas existem outros pontos na sua personalidade no mapa que podem te apoiar nesse desafio. Mas você tem que saber que esse desafio existe. Olha só, desafio com 7 no lado negativo. Problema cardíaco, dor lombar, tem problemas com álcool, alergia, anemia, atitude, tem que ter atitude, tá? Tem que falar sim, resolver, não fica pensando a vida inteira. Falta de alegria, seja alegre, traga alegria para a vida. Medo da vida, sente que não é bom bastante. O 7 é ótimo, muito bom bastante, é um número de espiritualidade irracional através do estudo. Você tem um desafio com 7? Vamos mudar o padrão de pensamento e atitude. Olha só que coisa bacana, ó. O que você tem que repetir aí para você? Você tem que acreditar nisso, porque você é uma pessoa segura. É seguro eu experimentar alegria em todas as áreas da minha vida. Amo a vida. Eu sou positivo, eu sou competente. Tenha isso em mente. É muito importante. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, que mais se você fica batendo na questão da polaridade do negativo do 7? Pressão sanguínea alta ou baixa? Resfriado, cãibra, cálculo biliar, coceira, problemas nas pernas, problemas menstruais, roer a unha, náusea, problema no pescoço, porque às vezes é meio flexível, né? Tá ali duro, só pensando naquilo e não toma uma atitude. Emagrecimento, varizes. Eu conheci uma pessoa que tem esse 7 no desafio e nunca quis trabalhar, mesmo conhecendo. A pessoa é assim, ó, um palito de fósforo. Uma pessoa de 1,80 m, com uma estrutura larga, no ponto do desafio, no desequilíbrio, fumando, bebendo, com problema estomacal. É muito sério, porque ao longo da vida, esses hábitos repetidos trazem doenças. E você calculou o seu desafio, chegou no 8? Seu desafio é um 8? Olha só. Qual que é o problema do 8 aí no desequilíbrio? O desafio do número 8 é o amor pelas coisas materiais. O 8 só pensa no material, só pensa no dinheiro, só pensa no poder, não pensa em mais nada. Se estiver no desequilíbrio, se não tiver autoconhecimento. As pessoas de 8 são tão materiais e pensam tanto no status que só pensa nisso o tempo todo. Status. Mostrar, aparecer, mostrar o carro novo, a casa nova, a roupa nova, o sapato novo. Tudo novo, lindo, maravilhoso e caro. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O dinheiro ajuda a direcionar autossuficiência e autoestima para quem tem um desafio com 7. Pessoas que têm o 7 podem arruinar as vidas procurando maneiras ilegais de multiplicar as finanças. Então, o desafio com 7 traz uma vibração de querer tanto dinheiro que acaba se direcionando para assuntos ilegais, e aí não vai dar certo, tá? Precisam encontrar outro senso de vida, desenvolvimento espiritual. Tem desafio com 8? Busca espiritualidade. É muito importante a questão do material? Sim, a gente vive aqui na terceira dimensão. Precisamos de dinheiro? Sim, dinheiro é uma energia. Precisamos comer o que gosta, se vestir bem? Sim, mas não pode ser focado só nisso. A questão da espiritualidade e equilíbrio é importante. Agora, quem tem o 8 no negativo, no desafio, na polaridade extrema, vício, herpes, palavras infectadas seguradas pelos lábios, herpes nos lábios, acusações. Geralmente, quando você vê uma pessoa que acusa os outros o tempo todo, aponta o dedo o tempo todo, tem um desafio com 8 no desequilíbrio. O que eu sugiro aqui? Você tem um desafio com 8, essa energia na polaridade extrema? Padrão de pensamento. Crio somente experiências alegres em minha vida. Eu sou calmo, tá? Calmo, porque o 8 no desafio, ele é bruto. O 8 tem que ser lapidado, é muita brutalidade, pensando o tempo todo no status, tá? Calma e alegria é muito importante.
Ah, mas não é calmo, não é alegre, é ríspido, trata as pessoas mal, está no desequilíbrio por muito tempo. Alcoolismo, indigestão, alergia, estalo nas juntas, apendicite, laringite, asma, nervosismo e aí vai. Então, assim, equilíbrio na vida, gente. Vamos lá. Não existe desafio com 9, é o zero. Aliás, o 9 e o 0, dependendo na análise da personalidade, eles têm o mesmo significado. Então, não existe desafio com 9, porque quando eu tiro um do outro, que nós vimos, né, a subtração, eu nunca vou chegar no 9, mas eu posso chegar num 0. Por exemplo, o meu primeiro desafio, que foi até os 35 anos, foi um 0. Olha só, o que é um desafio com 0? Ele não identifica um desafio específico, igual eu li aqui do 1 ao 8, mas esse 0 tem todos os outros desafios dentro, né? Então, assim, não tem um mais importante que o outro. Você vai ser desafiado por todas as vibrações, mas não de uma maneira muito intensa, como é um número específico, tá? São difíceis, às vezes, de identificar um desafio com um 0. Só análise através de um mapa para poder identificar e a pessoa trazer equilíbrio para a vida, tá? É um desafio que fala sobre a capacidade de se tornar autossuficiente, porque ele é desafiado, de uma certa forma, por todas as vibrações. Então, olha só um desafio com 0 no negativo. Problemas nas costas, gripe, problemas ósseos, problemas de celulite, problema no joelho, porque o 9 aqui, o 0 representa o orgulho, e as pessoas que têm muito orgulho não conseguem se dobrar, não conseguem entender o outro, tem problemas no joelho, são inflexíveis. Então, assim, padrão de pensamento e atitude para quem tem desafio com 0. Sou flexível e deixo-me fluir. Eu sou flexível. É importante, tá? Ah, não, continuo usando só o ego, não tô nem aí para ninguém, porque o 9 e o 0, né, que tem essa mesma vibração, o 9 se importa com o semelhante, não me importo com ninguém, problemas pulmonares, nos olhos, pneumonia, gota, enjoo no mar, gengivas, verrugas, dor de cabeça. Então, assim, é bastante sério essa questão de entender o desafio, por quê? Eles existem para que nós possamos identificá-los aqui através de um mapa numerológico pessoal, entender o que é ele na polaridade extrema e trazer o equilíbrio, padrão de pensamento e atitude. É não repetir os mesmos erros, tá? Eu tinha mais coisas aqui, mas é muito grande. Talvez um outro dia eu vou falar das polaridades, das palavras-chave e o equilíbrio. Mas se você for lá no Telegram, você encontra a tabela dos desafios. Aí você vai identificar lá alguma atitude de um desafio seu, aí você tem que trazer para o equilíbrio. E lá você encontra a palavra-chave, padrão de pensamento para mudar isso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer sobre o desequilíbrio, doenças psicossomáticas? Enquanto eu vou dando os recadinhos, coloca aí que eu respondo, tá? Olha só, muito obrigada por você que esteve aqui com a gente hoje, acompanhando esse tema que é um pouco mais denso, mais pesado, mas que é muito importante. Tem muita gente batendo cabeça, não consegue trilhar a jornada da vida, o propósito, não consegue realizar os sonhos, porque não conseguiu identificar o desafio e fica fazendo as mesmas escolhas, querendo ter respostas diferentes. Então, tá dando alguma coisa errada? Vamos olhar com mais carinho o desafio? Que energia é essa que está atrapalhando a minha vida? Ai, Rosângela, fiquei com dúvida. Me chama no WhatsApp, no direct, aqui no YouTube, no Facebook, pelo Messenger. Eu falo com todo mundo e eu respondo todo mundo. Você identificou alguma coisa aqui e não conseguiu aí, de repente, resolver? Me chama. Eu estou aqui por você e para você. E quem está aqui sabe, né, que eu ligo de volta, eu falo, eu converso, é a minha missão de vida, né? Caminho do Destino com 9. O meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas através do ensino e da cura. É o 9, é o número de espiritualidade. É o melhor, é o bem do ser humano, tá? Não percam a Semana da Numerologia, dia 16, 18 e 20 de novembro. Entra lá no Telegram, baixe de forma inteiramente gratuita o e-book.
O e-book tem todos os conceitos de um mapa numerológico pessoal e a metodologia. O que é o caminho do destino? Está escrito lá. E como é que eu chego no caminho do destino? Está lá o cálculo. A motivação, o meu desafio que a gente viu hoje, tem lá também como fazer. Os meus pináculos, os ciclos. Quais são os meus talentos? Então, assim, não deixe de ter o e-book. É gratuito, gente. Entra no Telegram e baixa. É uma ferramenta bastante bacana para o dia a dia e para a gente se conhecer melhor. Por que eu tenho que me conhecer melhor? Porque eu tenho que saber quais são os meus talentos que podem me ajudar no meu dia a dia. Porque eu tenho que entender um desafio, como melhorar isso. Porque eu preciso saber se eu tenho uma lição kármica, tá bom? Então, assim, não perca uma semana da numerologia. Você gosta mais da plataforma do Facebook? Tem informação lá. No Telegram, lá tem um curso para uma vida inteira ali, gente, de autoconhecimento. Entra no Telegram. Quem está lá no Telegram sabe que o quanto o Telegram tem informação lá, tá? Que mais? O nosso blog tem artigos bem bacanas sobre desenvolvimento humano, sobre relacionamentos afetivos, carreira e negócios. Então, assim, Rosângela Borges, numerologista, desenvolvimento do ser humano. Quanto mais eu partilho aqui com vocês conhecimento, mais eu aprendo, mais eu cresço. Esse é o meu legado aqui, a minha missão de vida, o meu propósito de vida para vocês. Essa live é meio pesada, mas você vai pensar porque você não veio aqui para bater cabeça e ser infeliz. Tem que ser feliz pessoal, como ser humano, autoestima, no relacionamento afetivo, relacionamento entre família, pais, filhos, saber redirecionar uma carreira. Está infeliz na carreira? Vamos redirecionar. A numerologia consegue fazer isso? Sim, mas você tem que ter atitude. Nada cai do céu. Não adianta pegar o seu mapa, pôr na gaveta e querer que as coisas mudem. Tem que ter atitude. A gente veio aqui, tem um propósito. A gente não veio passar férias no planeta Terra, né, Soraya? Eu e a Soraya, a gente que diga, né, Soraya? Então, assim, muito obrigada por vocês terem participado aqui comigo. Gratidão imensa, bom final de semana. Segunda-feira estarei de volta, mas nesse meio tempo, final de semana, se tiver algum problema, alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Um beijo grande em seus corações e a gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau.